Ah, essa música. Esgrima em rodas gigantes, ação, romance, traições, poker, jogo de dados, cenários semi-abertos e variados, sidequests, missões cômicas ou dramáticas, lendas e mistérios, monstros aquáticos e elementos sobrenaturais. Olha, vou ser sincero, eu nunca me vi como um pirata, mas vendo essas aventuras, cara, não tem como você não querer viver isso. Lendas... Melhor jogo do PlayStation 2 já feito na face da Terra, esse jogo do Piratas do Caribe. Eu tenho uma cópia física dele, era muito bom. Mistérios, baús, enfim. E pensando nisso que Piratas do Caribe, no fim do mundo, foi criado pra PlayStation 2. É isso mesmo. É difícil a gente ver hoje em dia um filme ou um jogo que retrata profundamente algo sobre piratas. É um universo extremamente rico, vasto, mas muito pouco explorado. E é engraçado porque o público gosta. Mas enfim, o último jogo de pirata foi Skull and Bones, da Ubisoft, que focava mais em serviço do que na aventura em si. Antes a gente teve Atlas, que é meio parecido com Ark, mas foi abandonado pela empresa. E também não é o tipo de jogo que todo mundo gosta. Sea of Thieves foi um ótimo jogo, mas trouxe muito pouco conteúdo, que grande parte veio em DLCs depois, mas ainda falta. E nada foi como Assassin's Creed Black Flag, um marco na indústria, uma forma autêntica de envolver história e ficção em meio ao universo pirata, apresentando figuras como Barba Negra e Mary Read, não trazendo muito lado místico e fantasioso da coisa como é Piratas do Caribe, mas uma história que, através de Edward Kenway, foi muito bem construída e soube muito bem explorar o universo pirata. Então Black Flag é a referência, pelo menos em videogame, até hoje. Só que pouca gente sabe que Black Flag não foi o primeiro jogo de pirata a ser feito. Quer dizer, obviamente é de se pensar que um jogo ou outro envolvia essa temática antes Caraca, dele, esse jogo era mas muito nada bom, cara. realmente relevante. Muito bom. Existia um jogo que eu amava, que era Claw, de 97, onde a gente era um pirata, mas era algo simples. Mas onde de fato eu embarquei nessa temática em um videogame foi com Piratas do Caribe no Fim do Mundo. Piratas do Caribe no Fim do Mundo possui 2 jogos, mas é o mesmo jogo. É meio confuso, mas eu vou explicar. Um é de PlayStation 2 e o outro de PlayStation 3. Na teoria, ambos... Antigamente o pessoal tinha essa mania feia de ficar fazendo jogo de PlayStation 1 pro PlayStation 3 também. PlayStation 2 pro PlayStation 3 também. Porque eles não sabiam se o PlayStation 3 ia dar jogos muito bons, entendeu? Acho que até hoje em dia a galera da Sony fica fazendo essas coisas, mas enfim. Teriam a mesma coisa, mas na prática, um não tem nada a ver com o outro. Eu nunca vi isso na minha vida. A única coisa que se compara ali entre os dois é a história e mais ou menos os cenários. Mas é tudo absolutamente diferente e... cara, a versão de PS3 é muito ruim, desculpa. Mas no final do vídeo eu chego nela e explico isso melhor, porque eu não quero estragar sua experiência com isso. Eu quero que você conheça a melhor versão e a verdadeira versão, na minha opinião, que é a de PlayStation 2. É porque eu acho que eles fizeram a história primeiro para o PlayStation 2 e depois fizeram para o PlayStation 3. Tipo, eles pegaram a história do PlayStation 2, refinaram toda bonitinha e fez, tem essa outra história aqui que tem como a gente abordar também. Aí acho que eles fizeram isso, pegaram a história do PlayStation 2, deram a refinada e colocaram no PlayStation 3. Mas o PlayStation 2 sempre vai ser o melhor. A história desse jogo se baseia não apenas no filme No Fim do Mundo, que é o nome do jogo, mas também no filme O Baú da Morte. A gente começa em uma prisão turca, tá, mas por quê? Na história de Piratas do Caribe, o Jack Sparrow precisa encontrar o baú que contém o coração do David Jones. Eu já explico isso melhor, mas basicamente ele soube que naquela região haveria uma pista da chave que abriria esse baú, exatamente nessa prisão turca. Então ele navega até as proximidades dessa prisão, se deixa ser capturado como um criminoso e lá dentro ele vai atrás dessa pista e descobre que ela é nada mais nada menos do que um pano com o desenho da chave que fica... Isso que é legal. O jogo é como se fosse uma extensão do que o Jack Sparrow falou pra galera que tava do filme, né? É tanto que a gente não tem as cenas do Jack Sparrow em si navegando por essa parte, tipo, desvendando essa parte. É tanto que o que a gente tem dessa parte dessa história é aquela parte que ele tá dentro de um, se não me engano, dentro de um caixão e tira o pack. Se não me engano, é assim que começa esse jogo do PlayStation 2. Ficou enrolado nesse pano por muito tempo e ficou demarcado ali como que a chave era. Então agora, conhecendo a aparência da chave, ficaria mais fácil de encontrar. Já que, bom, poderia ser qualquer chave, como que ele ia saber, né? Tá, e por que ele quer abrir esse baú? Qual que é o contexto? O Jack Sparrow tinha uma dívida com o David Jones que basicamente era o seguinte. Jack tem um navio chamado Pérola Negra, isso daí você deve saber. Depois de uma rebelião, um motim da própria tripulação antiga que o Jack Sparrow comandava, o navio dele foi incendiado e afundou. Então
Então, o Jack Sparrow pediu ajuda pra pior pessoa que ele poderia, no caso, o próprio David Jones. Então, o David Jones, sim, se propôs a recuperar o navio, só que com uma condição. O Jack Sparrow poderia, sim, navegar com o navio dele por 13 anos, mas depois disso, sua alma seria escrava, digamos assim, do David Jones por 100 anos. É óbvio que o Jack não cumpriu o acordo e daí ele decidiu matar o David Jones pra acabar com a dívida. E a única forma de matar o David Jones é achando esse baú, porque esse baú guarda o coração do David Jones. E o coração do David Jones é a única parte mortal que restou dele. Você não consegue matar o David Jones lutando com ele diretamente. A única forma de fazer isso é matando o próprio coração dele diretamente. É, eu sei, é uma história meio maluca, típica história de pescador, no caso é de pirata, né? Na prisão, o pai de Jack, ao descobrir que o filho tava lá e sabendo que ele é um pouco inconsequente, já que o Jack Sparrow não mede as suas ações, as consequências, ele só faz, o pai dele, Edward Teague, decidiu ir atrás dele. E realmente, faltava ali 1 ou 2 horas quando o pai do Jack chegou pro próprio Jack Sparrow ser enforcado. Ou seja, ele realmente não tinha um plano, ele foi lá pra pegar o desenho da chave e era isso, não tinha um plano de fuga. Então o pai dele o avisa e fala que ele tem que sair dali, senão já era. Nos dá uma espada e pede pra gente seguir ele. No caso, ele some, porque nesse jogo a gente não consegue ver nossos companheiros, mas enfim, a gente tem que seguir o objetivo, né? Então a gente vai até as docas, que é onde o pai dele pediu pra gente ir. Só que antes disso, a gente libera ali alguns prisioneiros e aqui, pera. No meio disso tudo, o jogo nos introduz ao que é chamado de Jacknismo. Em outras palavras, seria momentos do Jack, onde ele faz as coisas mais inusitadas possíveis, do jeito mais Muito bom. Essa inserção do personagem, cara, na história, muito boa mesmo, muito boa. Eu lembro de passar um bocado de tempo só jogando cartas por causa de uma aposta, velho. Nossa, muito boa essa parte, muito bom essas cenas de Jacknismo. Eu não sabia que era Jacknismo. Eu só pulava assim as coisas, não lia muito do jogo, gente. Me perdoa, tá? Eu tinha o quê? 10, 9 anos por aí? cômico e desleixado, que é bem legal porque mostra a personalidade dele. O problema é que se você erra a sequência de comandos, a cena simplesmente corta e você não vê o que aconteceu. É bem triste. Várias vezes eu errei, o jogo não tolera erro, então ele corta a cena e você não vê o que aconteceu. Mas é a vida. Depois de chegar à saída da prisão, o pai de Jack diz pra onde a gente tem que ir. Port Royal, onde encontraríamos uma mulher chamada Tia Dalma, que na verdade é a deusa Calypso, uma mulher toda mística e tal, responsável inclusive por governar as águas do oceano. Então ela estaria acima do David Jones. É porque foi ela que deu o holandês voador, o navio do David Jones, pra ele. E também amaldiçoou ele com aquela aparência que a gente vê. E até mesmo ela é o motivo do David Jones ter arrancado o próprio coração e guardado em um baú. O David Jones amava tanto essa mulher, essa deusa, que quando ele foi traído em um acordo que teve com ela, sentiu uma dor tão grande que decidiu viver sem coração. Ou seja, ele não só não amaria mais, mas também não sentiria mais a dor de amar, a dor de ser traído e tudo mais. Por isso que ele é uma pessoa fria, inescrupulosa e etc. E eu sei, guardar o coração pra não amar mais em um baú e virar um polvo é algo que soa um tanto absurdo, mas lembrem-se, isso é só uma ficção, é só uma história criada, fictícia. Então chegando nas docas ali, a gente não tem como fugir, a gente não tem um barco, não tem nada. E aí é que o pai do Jack empurra ele e a gente cai na água em cima de um caixão. Inclusive, o próprio Jack usa o braço do esqueleto pra remar até o Pérola Negra e voltar pro navio. Muito bom, cara. Muito bom. É um dos melhores jogos, assim. É certeza, é um dos melhores jogos, assim, fácil. Pra mim, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu tive de PlayStation 2. Ele e Ultimate Alliance foi um dos primeiros jogos que eu tive de PlayStation 2 que eu nunca consegui zerar, mas sempre me marcaram. Muito, muito bom. Chegando no navio, a gente é abordado por um dos tripulantes do holandês voador, ou seja, um dos caras que fazem parte da tripulação do David Jones. Por que esse cara tá ali? Bom, eu te explico. Esse cara, Bootstrap Bill, que é o nome dele, é o pai do Will. Will é outro personagem que é muito importante na franquia de filmes Piratas do Caribe. Eu não vou entrar no mérito da história dele, nem nada disso, mas o que você precisa saber é que esse Bootstrap Bill, ele já fez parte da tripulação do Jack Sparrow, que inclusive foi a tripulação que anteriormente afundou o navio dele. Porém, ele de fato nunca concordou com o que aconteceu ali. Mas basicamente, ele também, em algum momento, precisou fechar um acordo com o David Jones e acabou tendo sua alma escravizada por ele. Por ter uma consideração ainda com Jack Sparrow, ele decide ir até o Pérola Negra e avisar que o David Jones tá vindo atrás dele. E vocês veem que ele mal ficou no mar, ele tinha acabado de sair da prisão e os caras já sabiam que ele tava no mar. É, sinistro, né? Mas enfim, o Jack fica desesperado e ele atraca o navio na primeira ilha que vê pela frente. E isso é um problema. Good to see you, mate. O problema é que essa ilha é uma ilha de nativos selvagens canibais. Pois é, tudo certo pra dar errado, né? Tudo que ele faz acaba em uma confusão e uma situação assim. Mas tá, esse jogo é só sobre achar o baú do David Jones e matar o David Jones? Em boa parte sim, mas também tem algo bem importante. Esse jogo tem uma premissa onde nós temos que reagrupar a Ordem Pirata, que é composta por vários lords piratas que ficam espalhados em regiões diferentes do mundo, porque o David Jones queria não só cobrar a dívida do Jack Sparrow, mas dominar os piratas, acabar com a pirataria no mundo, onde ele reinaria sozinho, basicamente. Então a ideia é não só matar o David Jones, mas reagrupar essa Ordem Pirata. E, querendo ou não, isso aí abre ainda mais a história dos filmes. Porque, tipo, nos filmes mesmo, eles são bem limitados por causa da questão do tempo que eles têm que fazer, né? Tem que fazer aquele tempo ali certinho e tal. E os jogos, ele tem
essa liberdade de criar ainda mais, de deixar o universo ainda mais rico. É bastante legal essa parte. Muito boa, por sinal. Pra que todo mundo tenha ali uma participação, possa lutar contra isso. A história desse jogo basicamente se resume aos filmes, como eu falei no começo, então se você viu os filmes você vai entender muito bem. Mas agora falando do jogo em si, meu irmão, é impressionante, viu? Esse jogo é separado por fases e capítulos diferentes. E o mais legal é que as fases, não todas, são semi-abertas. E o melhor disso tudo é que em várias dessas fases lidamos não só com a história principal, mas com submissions, missões secundárias. E eu realmente não esperava por isso. Desde precisar localizar o marido fugitivo de uma esposa, o cara quis fugir da mulher e a gente tem que achar ele. Até tomar tapas de todas as mulheres por ter traído todas em uma ilha, em uma cidade ali, com o Jack Sparrow. Esse é o nível. Os ambientes são bem variados, desde selva, Port Royal, Singapura, uma cidade montada só com naufrágios, o próprio oceano e até mesmo... É muita cena, pô. É muito lugar diferente, é muita fase diferente. o próprio inferno, que é chamado de armário do David Jones, que é onde as almas ficam aprisionadas depois da morte, digamos assim. E cada uma dessas fases, não exatamente todas, a gente precisa achar um desses lords piratas que eu comentei antes. O primeiro lord que a gente encontra em Port Royal, ele tá preso, e o nosso papel ali é salvá-lo, né? Então a gente encontra lá a tia Dalma, a deusa Calypso, que o pai de Jack tinha orientado, e ela nos fala que pra resolver esse problema da pirataria, a gente tem que não só encontrar o baú, mas reunir os lords piratas. Então é daí que vem a explicação. A área ali tem uma interação onde você pode fechar as portas e evitar reforço de inimigos, você pode libertar os prisioneiros pra te ajudar e causar uma distração. Então é um jogo bem interativo com um cenário, assim. E depois de libertar esse primeiro lord, a gente vai pra Tortuga, que é o próximo passo, mas não sem antes a gente dar de cara com o David Jones no oceano. Logo de cara, o Jack Sparrow já auxilia o Will que a chave tá com o David Jones, então eles já aproveitam que encontraram com ele no mar. E o Jack já manda o Will pegar a chave, enquanto ele distrai o David Jones batalhando, né, com o holandês voador. O Will vai lá, consegue pegar a chave, encontra de novo o Bootstrap Bill, que é o seu pai, e promete que um dia ele vai resgatá-lo. Então ele pega a chave e vai embora. E haverão partes como essa que a gente vai jogar com não só o Jack Sparrow, mas com outros personagens. Nesse caso, a gente joga com o Will, mas também com o Jack Sparrow. Em outros, a gente joga com o Barbossa, ou até mesmo com a Elizabeth. E o mais louco é que a gente pode entrar no navio do David Jones, cara. A gente pode ver como é que é o navio, tem alguns prisioneiros ali, é um navio todo engruvinhado de corais e tudo mais, é muito louco. Mas enfim, a gente consegue fugir e finalmente chegamos em Tortuga pra encontrar o segundo Lorde. Ah, faltou citar uma coisa que é bem importante aqui. Quando a gente chega em Port Royal, uma das primeiras coisas que o jogo apresenta são jogos de mesa. Como assim? Se você já jogou Red Dead Redemption 1, Caraca, muito bom esses jogos de mesa, muito bom. Eu lembro de jogar com os meus amigos esse jogo do Pirata do Caribe, só você ter ideia. bem o 2, mas especificamente o 1, você tem aquele jogo de dados misteriosos que eu amo, cara. Aquele jogo é muito bom, é muito satisfatório. Eu perdi horas naquilo em Red Dead. E nesse jogo, de PlayStation 2, a gente tem esse jogo e tem poker também. E ambos são muito bem feitos. Os caras conseguiram criar um jogo dentro de outro jogo em uma época onde a tecnologia era extremamente escassa e não era tão simples assim. Então isso foi uma parada que me conquistou, eu realmente fiquei bem impressionado com isso aí. Mas agora vamos falar um pouco do jogo em si, né? Da técnica, de como que é o combate e etc. A movimentação, acredite ou não, é bem atual. É responsiva, sem delay, fluida e dinâmica. Esse jogo se baseia muito na esgrima real. Não é aquele combate ultra arcade que a gente vê no Black Flag, por exemplo, onde basta você apertar o contra-ataque e ataque, erguendo dois gigantes, um em cada mão. Mas é claro, ainda tem a sua parte fictícia ali envolvida. Porém, os movimentos de esgrima, de esquiva, de contra-ataque, de defesa, de movimento são muito legais. Ainda que tenha sido adaptado para um videogame, mas lembra bastante o movimento de esgrima real. Inclusive, o combate não acontece apenas por botões de ataque, botões de ação. Existem combos no jogo. Você tem alguns combos. O principal que eu me lembre é X quadrado e bola, quadrado, X e bola, quadrado, quadrado e bola, e cada um vai ter um ataque final diferente. E sem eles, eu vou te falar, é bem difícil você progredir. Você vai precisar usar esses combos pra conseguir ter uma vantagem melhor. E é bizarro como a movimentação desse jogo de PlayStation 2 é 1000 vezes melhor que a versão de PS3. Meu Deus do céu. O mais da hora desse combate é a esquiva. Quando a gente tá defendendo, e aqui eu abro um parênteses, defender é essencial nesse jogo, guarde isso. A gente pode andar pro lado e o inimigo simplesmente passar reto e se desequilibrar. Se você faz isso em uma beirada de um mar, de um abismo, ou próximo a um barril com água, o inimigo vai cair lá. A gente tem pistolas, bombas, facas de arremesso e um frango assado que recupera a vida. Esse frango assado é cômico, cara. É simplesmente um frango assado e é só isso que tem. Essas coisas arcades que a gente vê no PS2, que davam a cara de que aquilo é realmente um jogo e não uma cópia da vida real, é algo que, na minha opinião, precisaria voltar. Eu acho que os jogos hoje em dia se perderam muito nessa questão de querer ser muito realista, ser muito fiel à realidade. E é legal, cara, quando você vê que aquilo... Mano, isso daqui é um jogo, mas é muito engraçado, cara. Você vê um frango assado caindo dos inimigos e você guardando ali 4, 5 frangos no bolso e comendo pra recuperar a vida insta. É o puro suco de videogame isso aí. No jogo a gente pode pegar dinheiro, eu simplesmente não entendi a lógica disso, visto que a única coisa que a gente usa dinheiro são a aposta dos jogos. Ele não te instrui a gastar dinheiro, a única coisa que eu acho que você ganha são pontuações no final de cada fase, não é um dinheiro de fato pra você gastar em itens e tal, então, sei lá, tanto faz. Uma das missões que eu achei mais sensacionais é uma que a gente precisa levar um dos lords que está bêbado a salvo pro navio. Tá, o que tem de mais nisso? Bom, o legal aqui é que existem partes do cenário que estão quebradas e ele pode cair na água, o cara tá bêbado. Então, além de lutar com os inimigos, você vai precisar interagir com o cenário pra ir criando atalhos ali pra ele não cair na água. Cara, sensacional. Eu não esperava por isso. E eu poderia só citar essa missão, mas quase tudo nesse jogo é feito com uma criatividade fantástica.
A luta com o Kraken é muito além de ficar dando espadadinha recuando. Nossa, a gente tem sim. duas fases de luta com o Kraken, uma em cima do navio e a outra embaixo do navio. Nessa segunda fase, temos um canhão, enquanto um dos nossos tripulantes tenta carregar o canhão, que só devem ser atirados quando o Kraken abrir a boca, a gente tem que evitar que ele seja engolido pelo próprio Kraken, que vai tentar usar o tentáculo dele ali pra pegar o cara. E essa é a dinâmica de luta, a gente evita que o tentáculo pegue o cara, enquanto o cara carrega o canhão. E depois de algumas tentativas, vá lá, a gente mata o Kraken. A gente também tem uma mecânica de equilíbrio pra atravessar alguns Mata locais o e Kraken, diferentes né? mecânicas pra lidar com situações diferentes. Uma delas, por exemplo, se assemelha até aquela cena de God of War, onde a gente tem que fugir das mãos. Isso porque tem uma fase, um capítulo, que é o armário do David Jones. E o armário do David Jones é basicamente ali o inferno, onde as almas que pereceram ali no mar ficam guardadas, digamos assim. Em algum momento ali do jogo a gente precisa ir nesse local e mãos ficam te puxando ali pra baixo. Ou seja, os mapas, as fases, elas têm interações com o cenário. Não é só um cenário PNG ali, um 3D chulo ali pra dizer que você tá em um lugar diferente. Não, realmente, alguns locais têm umas interações realmente únicas e um tanto diferentes. Por exemplo, tem outra fase que a gente tem que apagar alguns fogos de artifício pra não destruir a ponte. Então, além de lutar com os inimigos, a gente tem que ficar correndo pra lá e pra cá pra apagar os fogos de artifício. Uma outra que eu me lembro também é logo no começo, naquela ilha de nativos que eu comentei, onde tem um caldeirão no meio e é basicamente uma mini boss fight. E pra que você tenha ciência, existem outras mini boss fights como essa, com inimigos mais fortes, e geralmente o combate ali é um pouco diferente. Nesse caso, a gente tinha que usar aquela esquiva que eu comentei antes pra fazer com que o inimigo caísse no caldeirão. E até mesmo tendo uma leve ajuda ali do Jack Sparrow pra combater aquele mini boss. Esse jogo trabalha em muitos momentos com ação rápida, então cuidado quando tirar a mão do controle, porque quando você menos espera, aparece ali uma cena que você tem que apertar vários botões em seguida, e diferente do Jack Nismo que eu citei lá atrás, que são cenas ali inusitadas, que você tem que completar uma sequência de botões, né, de ações. Nesse caso, essas cenas do jogo mesmo, seja com Will, seja com Barbossa, seja com Jack Sparrow, seja com a Elizabeth, são cenas obrigatórias, você não pode errar. Se você errar, simplesmente aquilo falha e a cena se repete até que você consiga passar por aquilo. Em alguns duelos ali com o mini boss, ou até mesmo com o boss, no caso quando a gente luta com alguns lords, o combate ele fica reto. Como assim? Bom, basicamente o combate ele vai seguir uma linha que você vai ficar preso nessa linha, você só vai poder atacar o seu inimigo de frente, você não pode usar arma, não pode usar bomba, você fica limitado a um duelo. Eu achei isso muito legal, dá uma variada mais na forma como você combate os inimigos, é muito desafiador, porque se você erra algumas vezes ali a paragem, você acaba morrendo, e nesses casos você não tem mobs dropando itens de cura, então se acabar o teu frango assado, você tá acabado, porque você não vai ter como se curar. Em diversos momentos eu passei sufoco, mas essa parte do duelo é bem desafiadora, é bem legal, e eu acho que agregou demais ao combate do jogo, pra fugir um pouco da mesmice. Nesse jogo do Piratas do Caribe, a gente tem muito essa dança de espadas, quase que uma batalha ensaiada, é muito da hora. E acreditem ou não, a versão de PlayStation 3 destrói tudo isso. Toda essa experiência vai por água abaixo. Então, eu acho que a gente chegou na hora de falar dessa versão aí. A versão de PlayStation 3 Pronto, de Piratas do agora Caribe. eu não sei nada, porque eu não sabia da existência dessa versão do PlayStation 3. Né? Aí eu só joguei a versão do PlayStation 2, eu cliquei nesse vídeo por causa da versão do PlayStation 2, agora vamos saber dessa versão do PlayStation 3. Vamos ver se vai ser bom, né? Vamos ver se vai ser boa, né? Bora lá. No fim do mundo é uma decepção, é uma tragédia. Basicamente é o mesmo jogo, só que não. Tudo é diferente, só que tá muito pior. A única coisa boa é a evolução gráfica e a câmera que possibilita uma imersão maior por ser em terceira pessoa, mas o resto foi completamente desvirtuado, destruído. Existe a esquiva, mas de uma forma completamente diferente que você nem consegue usar. Não tem a paragem, você não consegue se defender. Não existe mais cura, lembra do frango assado? Não tem. Não existe mais bombas, a não ser barris de TNT aleatórios por ali. O cara vai fazer o quê, então? As facas de arremesso ficam no chão, então você tem que pegar elas e ficar atacando toda hora. É chato demais, não faz sentido. A movimentação é muito ruim, é extremamente inferior à do PlayStation 2. E a única coisa boa, poderia dizer disso, é que essa versão de PlayStation 3, pelo menos ela conta a história de uma forma mais detalhada. Então pra pessoa que jogou do PS2 e não entendeu muito bem, vai entender melhor quando do PS3. Mas, olha, recomendo que você veja o filme ao invés de fazer isso, porque vai ser uma tortura. Jogar esse jogo na versão de PS3 é uma tortura. Não queira isso pra sua vida. E eu, sinceramente, parei de jogar logo ali na prisão, porque não dava, cara. Eu ia estragar a minha experiência. A experiência boa que eu tive no PS2 jogando esse jogo, onde eu fiquei vidrado uma tarde inteira jogando esse jogo, ia se perder porque eu ia começar a odiar o jogo. Então simplesmente parei de jogar aquilo. Essa versão de PS3 não tem no PC, você só consegue jogar por emulador e a imagem não é das melhores, é uma resolução muito baixa, 720p, ou seja, nada ajuda. É tudo feito pra você odiar essa versão. Com certeza esse jogo pode ser dado como um bom jogo de PS2, talvez não seja os melhores como God of War, mas é um bom jogo, não é um jogo meme, não é um jogo mal feito, é um jogo que tem a sua autenticidade e faz parte de uma das maiores franquias de filme do cinema. Eu esperaria muito, muito mesmo que a Disney trouxesse Piratas do Caribe pra PS5, cara. Não precisa ser necessariamente um remake desse jogo, mas poderia ser jogos baseados nos filmes, desde o primeiro até o último que saiu. E um detalhe bem importante, o jogo é dublado pelos atores, pelo menos até onde eu vi, originais, ou seja, Johnny Depp e toda a galera que já dubla os filmes, em inglês, né? Mas enfim, no mais é isso, um dos próximos vídeos vai ser de Black Flag, e assim como eu fiz essa análise de Piratas do Caribe, eu vou fazer de Black Flag também, de outros jogos, e quem quiser me apoiar ainda mais, tem o meu LivePix aqui na descrição, aqui na tela, você pode doar o valor que você quiser, R$1, R$2, R$3, R$5, vai me ajudar demais. Mas enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, eu sou Lufelol, @Lufelol no Instagram, me segue lá. Muito Cara, e é isso. Esse jogo, ele tem um potencial muito grande, principalmente se você jogar hoje em dia, cara. Porque o tanto que esse jogo é bom, você não tá entendendo. Mas assim, né? Como é um jogo, eu acho que esse aí foi um jogo que foi licenciado pela Disney também.
Mas eu não sei se a Disney vai botar a mão nesse jogo agora, principalmente no tanto de produção nova que tá saindo, né? Mas vamos ver se vai dar bom, né? Mas se você nunca jogou esse jogo, recomendo demais, demais.